Mateus 13, versículo 24. Jesus contando assim, propôs-lhes uma parábola dizendo, o reino dos céus, sempre lembrando que Jesus ensina através de parábolas para explicar os padrões da onde? Do reino. Fala para o teu irmão assim, padrões do reino. Que o reino dos céus é semelhante a um homem que semeia boa semente no campo, mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe, Senhor, não semeasses tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse, o inimigo é que fez isso. Os servos lhe disseram, queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse, não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos, para os queimar, mas o trigo ajuntai-o no meio do meu celeiro. Agora nós vamos para o versículo 36, ele conta outras parábolas, depois ele volta para a parábola do joio e do trigo e explica a parábola. Uma coisa interessante, irmãos, que a respeito das parábolas, em geral, Jesus ele conta uma parábola, em geral ele fala alguma coisa e depois ele explica. Um dos critérios de avaliação, um dos critérios de interpretação bíblica é essa. A própria Bíblia, ela mesma se interpreta. Nela mesma está a resposta para os textos que ela propõe. Então não fique tentando aí descobrir alguma coisa, tirando da sabedoria humana, porque não. A própria Bíblia ela tem a explicação. E Jesus mesmo explica aqui no versículo 36, ele disse, então tendo despedido a multidão, Jesus para casa, e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo, explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo, disse-lhes, o que semeia a boa semente é o filho do homem, o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. E o inimigo o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação desse mundo. Mandará o Filho do Homem, os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo, e os que cometem iniquidade. E lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Quem tem ouvidos, ouça. Pergunta para o teu irmão, se você tem ouvido, então se você tiver ouvido, pastor, não, todo mundo tem ouvido. Não, todo mundo tem orelha. Olha para o seu irmão aí do lado, vê se ele tem orelha. Fala para o seu irmão assim, você tem orelha. Meio caminho andado. Agora, além de orelha, alguns têm uma orelha um pouco, né, legal assim. Outros têm uma orelhinha bem pequenininha, orelha de peixe, né? Mas não importa o tamanho da tua orelha. O que é interessante é que você tenha ouvidos. Toda vez que você vê Jesus dizendo, quem tem ouvidos, ouça. Deus está preocupado aqui com a tua sensibilidade espiritual. E aqui ele está propondo que somente aqueles que têm revelação espiritual vão entender essa parábola. Mas vamos lá, Deus está te dando uma chance hoje, está me dando uma chance para nós entendermos através dessa parábola aí, através dessa palavra que nós vamos meditar juntos. Bom, irmãos, aqui ele conta a história de um agricultor que vai e semeou trigo. E à noite, quando os trabalhadores, os servos dormiram, estava todo mundo dormindo, veio o inimigo
e semeou uma outra planta chamada joio. Essa planta, chamada joio, ela é uma planta que parece com milho, com trigo, perdão, tem a mesma aparência que o trigo. Aliás, é muito difícil de identificar um e outro. É possível identificar, vocês vão ver que é possível, mas a olho nu é impossível, é muito difícil. Assim, olhando por cima é muito difícil. Você tem que ser minucioso, pegar ramo por ramo para poder ver aquele que é joio e aquele que é trigo. O inimigo vai e semeia, e quando tudo começa a crescer, os empregados percebem que tem essa planta daninha, essa erva daninha lá junto com o trigo. E eles chegam para o Senhor e dizem assim: Senhor, mas a semente que o Senhor nos deu, o que o Senhor plantou aqui não foi trigo. Por que tem esse joio no meio do trigo? O que está acontecendo? Aí o Senhor fala assim: não, isso daí foi o seguinte, não é culpa de vocês. Fala assim, você que é obreiro diz assim, ufa, não é culpa de vocês. Quem ficou contente agora? Não é culpa de vocês. Apesar que assim, a Bíblia diz que os caras dormiram, né? Dormiram, então... Mas assim, essencialmente não é culpa de ninguém. E ele diz assim, não se preocupa. À noite, veio o inimigo e colocou e lançou essa semente, por isso que nasceu essa erva daninha. E aí eles propõem, Senhor, o que você quer que a gente faça? A gente pode ir lá, beleza? A gente vai lá e arranca. Se o Senhor mandar, a gente arranca. Arrancar, a gente arranca. E ele diz, não, vamos fazer assim, deixa crescer junto, e quando chegar a hora da colheita, aí, sim, aí a parte que é joio vai estar bem definida, e a parte do trigo vai estar bem definido, e nós vamos poder separar na ceifa. E ele explica agora para os discípulos, dizendo, vai ser assim. Essa história, ela só vai ter um desfecho mesmo no dia que o mundo acabar. No dia em que o joio for tirado do nosso meio e o trigo será colocado junto com Deus. O joio vai ser queimado e o trigo vai entrar no celeiro. Bom, nós vamos notar algumas coisas aqui nessa parábola. Eu quero que você fique bem atento, irmão, para que você não perca nenhum detalhe do que Jesus está nos ensinando aqui. Vamos primeiro identificar aí o que é uma coisa e o que é outra. O que é o trigo e o que é o joio. Aqui ele está dizendo bem claro, o trigo são os filhos de Deus. Quantos filhos de Deus nós temos aqui? Filhos de Deus. Eu não estou falando criatura. Filho de Deus. Filho é aquele que tem um DNA de Deus, aquele que fala como Deus, aquele que pensa como tudo que Deus, aquele que admira Deus, aquele que é da família de Deus, aquele que diz assim, não, eu sou da família tal. Né? Aquele que entra na casa, que abre a geladeira, que tem intimidade com Deus. Entendeu? Esse que é o Filho de Deus. Os demais estão caminhando, alguns estão caminhando para ser Filho de Deus. Então, o Filho de Deus é esse. Aquele que tem intimidade com Deus, aquele que tem conteúdo. Pode ser que ele esteja ainda infantil. E aí um detalhe interessante, o trigo quando está bem no comecinho, quando ele brota, ele ainda não tem ainda a semente dentro das espigas. Sabe que trigo tem espiga, que nem milho. Tem os grãozinhos dentro, é de lá que se tira o grão, que se faz a farinha, e de lá que se faz o pão e tudo que se faz com trigo. O trigo quando está novinho, ele é trigo, só que ele ainda não tem muito conteúdo, não tem fruto. E essa que é a preocupação do Senhor. Então, muitas vezes a pessoa, ela não tem fruto, mas ela é trigo. Ela está lá, ela vai gerar. A pastora Carmen, ela sempre diz isso, né? Que a árvore que não dá fruto agora, ela pode dar fruto depois. Inclusive se baseando, ela fala isso baseada numa outra parábola que nós pregamos há alguns dias atrás, quando nós falamos da árvore
que o Senhor chega, a figueira, que o Senhor fala assim, não está dando fruto, corta. E aí aquele que está trabalhando lá disse, não, vamos fazer assim, dá mais um tempo para eu estar cuidando para ver se dá fruto. Se depois de um ano não der, tudo bem, a gente arranca. Então assim, então o trigo é isso. Quem é o trigo? É aquela pessoa, fala para o teu irmão assim, trigo é uma pessoa que é filha de Deus, obediente a Deus, anda em santidade, procura não se distrair com nada, é obediente, serve a Deus, gera frutos, coopera, é uma bênção, é um fruto. É para isso que Deus veio, mandou Jesus aqui plantar trigo. Jesus veio aqui, ele semeou, ele plantou o trigo. A ideia de Deus, quando fez o ser humano, colocou o ser humano no jardim do Éden, irmão, era isso. Era que no mundo só houvesse trigo, só houvesse filho de Deus. Mas aí vem o diabo, conversou com a Eva e surgiu um novo tipo de pessoa aqui na terra, que aqui Jesus, nesse caso, está chamando de joio. Quem é o joio? O joio é aquela pessoa que se diz cristã, é aquela pessoa que está no meio da igreja, que está junto com os irmãos, que frequenta as mesmas coisas, participam das festas, dança, canta, faz tudo junto, mas na verdade, essencialmente ela não é, ela tem uma aparência. Aliás, Jesus, quando ele fala do reino aqui, ele deixa bem demarcado que aquilo que aqueles religiosos entendiam de reino era equivocado. Então os religiosos da época, eles eram pessoas extremamente preocupadas com a aparência. Eles se preocupavam em parecer trigo. Eles se preocupavam em se vestir como trigo, como filho de Deus. Eles falavam, quantos aqui conhecem a linguagem do crentez? Fala para o teu irmão aí do lado aí, um crentez aí. Fala uma frase crente aí, de crente. Oh, glória! Deus vai operar muito nesse dia. Vai se manifestar a presença da glória do Rei dos Reis. Então esse é o crente. Oh, aleluia! Quem sabe o que quer dizer aleluia aqui? Aleluia é uma palavra formada de 3 palavras. Alé, quer dizer louvado, quer dizer seja, Iá, é uma abreviação da palavra Iavé. Alé, louvado, seja Iavé. Ou Deus, louvado seja Deus, aleluia. Então quando todo mundo fala aleluia, põe música, aleluia, fala, cara, sábado de aleluia, carnaval, aleluia. E não sabe o que está falando, louvado seja Deus. Então muitas vezes nós falamos coisas e não entendemos o que estamos falando. Não temos uma noção exata do que falamos. Mas existe o crentez. Então a pessoa ela pode dançar como crente, ela pode se vestir como crente, ela pode falar como crente, ela pode ter uma linguagem de crente, ela pode até fazer algumas coisas e até parecer que está gerando fruto, mas na verdade ela é joio. Alguns joio dá para identificar. Os servos de Deus que estão trabalhando na lavoura, eles falam assim, olha isso, cara, eu não sei não, parece que isso aí é joio, não está dando fruto, já tem não sei quantos anos aí, e não tem semente, não tem nada dentro. Alguns, irmãos, não vai dar para ver, só vai no dia que Jesus voltar, que os camaradas são tão fingidos, fala para o teu irmão assim, os bichos são tão fingidos, são tão atores, atrizes. Aliás, a palavra hipócrita, a palavra hipocrisia vem da palavra máscara. São tão mascarados, quem conhece alguém que é mascarado aí? No futebol, o mais xingado no campo é o mascarado, né? Explica para o teu irmão do lado, o que é um jogador mascarado? Explica para ele aí. Então assim, o que é o joio? O joio é aquela pessoa que é mascarada, que está fingindo. Deixa eu falar uma coisa. Pastor, será que eu sou joio? Porque eu faço um monte de coisa errada. Eu tenho algumas coisas que o senhor prega aí na frente e fala, eu não estou fora disso aí que ele está falando aí. Ó. Eu não tenho esse amor todo pela obra de Deus, minha prioridade é outra, eu gosto de fazer umas outras coisas aí. Presta atenção.
Fala para o teu irmão assim, eu tenho uma boa notícia para você. Se você está preocupado com o que o pastor está falando, fique contente, você não é joio. Você é joia. Porque o joio, ele acha que ele está, beleza, não precisa nada disso não. Não sou que nem esses caras que ficam se drogando aí, esses caras que ficam aí, bandido. Quantos aqui já teve no encontro com Deus, o camarada chega e fala assim, não precisa disso aqui não. Uma vez tem uns caras que foram no encontro, numa rede aí, e eles resolveram ir embora, no sábado de manhã. E a gente tenta conversar com os caras, porque a gente sabe que é dominador de mente, né? Como que o cara decide ir para o encontro, chega lá, o cara fala, não. Porque ele via alguns irmãos dizendo, porque eu era drogado, tal, naquela reunião que se faz antes, na sexta-feira. Fala, não preciso nada disso, não, eu sou de boa família, eu sou uma pessoa honesta. Esse negócio de religião aí é para quem é zoado. Essa coisa de religião aí, essa coisa de você virar crente, é para tiozinho cachaceiro, para esses caras que têm a vida toda torta. Eu faço faculdade, eu trabalho, sou honesto, cumpro com as minhas obrigações sociais, então eu não preciso de nada disso. Então, o problema do joio, irmãos, é aquele que até vai, mas ele fala assim, não, vou ficar aqui na minha, vou ver qual é que é desses caras aí, meu. Eu vou ver qual é que é. Não é. Aí na hora da oferta ele daqueles caras fala assim, aí tá vendo aí, ó. Aí os caras, o negócio dos caras é grana, tal, né? Aquele cara que assim, ele gosta de se sentir superior a todo mundo e analisa todo mundo de cima para baixo e é um bonitão. Essa pessoa, ela tem uma tendência muito grande de ser joio. Por quê? Porque ele não se preocupa. Está sendo pregado uma palavra sobre joio de trigo, está falando aqui que vai ter uma galera que vai ser jogada no fogo. Vai ter uma hora que o Senhor da terra, o Senhor de todas as coisas, o Senhor dos céus, da terra, do universo, virá, para o teu irmão assim, ele virá. Aliás, essa é uma parábola messiânica, uma parábola escatológica, uma parábola que fala das últimas coisas, fala de um tempo que vai ser tudo resolvido. Então, saiba que tudo isso vai ser resolvido. Ou agora, alguns a gente vê mesmo, a pessoa indo embora, não querendo mais nada com nada, ela mesma se separando, algumas pessoas tendo que ser disciplinadas, passando por um processo de triagem mesmo, dentro do processo eclesiástico, e outras só lá no final das coisas que serão identificadas. Eu espero que você esteja preocupado com o que está sendo pregado hoje. Se você está preocupado, então, bom sinal, você é joia. Amém? Bom, algumas coisas que a gente tem que notar aqui. Nós vemos aqui os servos meio que intimando o Senhor. Diz, e essas pessoas que ficam falando isso aqui? E depois fala que é crente. Pastor, eu fiquei sabendo que tem uma pessoa aí que fez isso, isso e aquilo. Pastor, como pode uma pessoa dessa estar na sua equipe? Como pode uma pessoa dessa estar no nosso meio? Nós que somos tão perfeitos. Então, irmãos, cuidado que isso é conversa de joio. Porque o joio está preocupado com a aparência, não com a essência. E eles chegam para o Senhor e intimam, falam assim, é o seguinte, e aí? Eles são meio mafiosos, esses caras, são meio sangue nos olhos, né? E aí, quer que nós arranca lá? A gente dá um salve nos malucos para sucerol neles, velho. Não é não? Eles falam assim, quer que a gente vá lá e arranca? Se for para arrancar é fácil. Fala para o teu irmão assim, arrancar é fácil. O difícil é plantar, né? E cuidar, né? Então, antes de chegar para o seu líder e mandar arrancar e falar e sugerir isso para o seu líder, pensa que o seu líder teve o maior trabalho para plantar os bons e o inimigo semeou, o diabo. E aí ele diz, claro, depois que foi o diabo que semeou. Então, meu irmão, ele disse assim, não, faz assim, deixa crescer,
que na hora que tiver bem definido, que o trigo ele vai gerar frutos, frutos que permanecem, que depois dá para fazer pão, depois tem coisa, eles alimentam pessoas, alimentam e continuam alimentando. E aí sim, aí nós vamos pegar esse trigo, nós vamos separar, e aquele outro vai ser jogado no fogo tranquilamente. Qual o problema, irmãos? De tentar arrancar o joio, e ele diz para nós suportarmos o joio no nosso meio. O problema, irmãos, é que algumas pessoas, fala para o teu irmão assim, você não sabe se aquele que está do teu lado, um dia vai gerar fruto. A gente sempre falou isso, né? Que Deus é poderoso, que o Espírito de ressurreição em Cristo, que Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida, Ele é capaz de transformar joio em trigo. Mas na verdade, joio é joio, trigo é trigo. Isso é natureza. O joio é destinado para o fogo e o trigo é destinado para ser bênção alimentar. A questão é que tem alguns que são trigo que parece joio. Quantos aqui reconhece que antigamente você parecia joio? Levanta a mão. Aí, ó. Deixa sua mão levantar, você que parecia joio. Olha para os seus outros irmãos. Olha quanto irmão que parecia joio aí. Já pensou se todos esses irmãos que parecia joio fosse arrancado? Você gostaria de ter sido arrancado? Então por que você fica sugerindo isso, que algumas pessoas sejam arrancadas? Jesus ele era muito simples, ele falava em parábolas e as parábolas elas falam muito. Curto e grosso. Então saiba do seguinte, meu irmão, algumas pessoas são joio mesmo, e chega uma hora que é definido mesmo que elas são joio, e elas serão lançadas fora. É claro isso, tem um texto que diz claro, uma pessoa ela realmente ela causa, tudo errado, não obedece. Bom, depois nós vamos ver isso aí. E pior de tudo, ela leva pessoas que são trigo, ela leva essas pessoas para o engano. Oi, o que está acontecendo? Oi. Ixi, brincadeira. Oi, tadinho. E alguns que são joio serão definidos no último tempo. E alguns que são joio, fala para o teu irmão assim, tem gente que é joio e parece que é trigo. E você nunca vai descobrir. Só no dia do juízo. Então, Jesus ele conta essa parábola o quê? Para trazer paz. Eu, particularmente, irmão, como pastor de uma igreja com tanta gente, com tanto jovem, com tanta gente, de tudo quanto é idade, jovem, novos, pessoas jovens há mais tempo, como eu, né? Eu sou mais jovem que a maioria de vocês, porque eu sou jovem há muito mais tempo que vocês. Então, assim, uma igreja tão diversificada, essa palavra me traz paz. Por quê? Porque eu descobri o seguinte, com essa parábola, que não cabe a mim ficar tentando arrancar, lógico, algumas medidas pastorais você precisa tomar, mas descobrir quem é mesmo, quem não é mesmo, não cabe a mim, não cabe a você. Cabe a você, fala para o teu irmão assim, cabe a você, fala para o teu irmão, cabe a você saber se você é joio. Fala assim, cabe a mim saber se eu sou joio ou se eu sou joia. Quem está entendendo o que o Senhor está falando nessa tarde? Então, vamos notar. Primeira coisa que você tem que notar. Faz uma cara de felicidade para o seu irmão assim. Saiba que no mundo existe boas sementes plantadas por Deus. E é bastante. Provavelmente uma dessas boas sementes está sentada do teu lado aí. Então,
Tira essa ideia pessimista de que todo mundo é joio. Agora caça as bruxas. Vamos ver agora quem é joio, quem não sei o que lá. E agora, esse cara é joio. Olha o que ele fez. Olha o que ele falou. Falou um palavrão. Eita, é joio. Isso aí não quer abrir célula. Não quer evangelizar, não quer ajudar os outros. Isso aqui ele tem problema de avareza. Ou ele é imoral, ou ele tem problema de adultério. É joio. Não, presta atenção. Aí a pessoa fala assim, todo mundo é joio nessa terra. E a pessoa começa a se desanimar e fala assim, então não vale a pena nada, porque está todo mundo zoado. Isso aí é o óculos do inimigo. Fala ao teu irmão assim, pega o óculos do inimigo. Faz assim, pega o óculos do inimigo, tira ele, amassa e joga no chão. No chão não. Pega, recolhe aí, para não sujar aí tudo. E joga no lixo. Amém? Se você pega uma batata aí, pega uma faca, descasca a batata, agora, descasca a batata, agora corta tudo em cubinho, põe numa jarra, agora pega uma maçã, pega aí. Agora descasca a maçã, descasca. Tira o centro dela, tira o miolinho. Agora corta tudo em cubinho. Põe dentro dessa jarra. Mistura bem. Dá para ver o que é maçã, o que é batata? Não? Não dá para ver. Agora põe água. Enche de água. O que está boiando? Maçã ou batata? Não, a batata. Batata que está boiando. Eu acho, né? Boa pergunta. Vou fazer essa experiência em casa. Uma salada de batata com maçã. Eu acho que é a batata que boia. Bom, vamos lá. Vai ter um dia, irmãos, que vai ser lançado a água da vida, a luz de Jesus, que é a nossa água, vai ser lançada e nós saberemos aquilo que vai para cima e aquilo que vai ficar no fundo. Não cabe a nós. Mas aqui está dizendo o seguinte, que existe muito trigo. Fica feliz, irmão, fala assim, glória a Deus. Fala assim, eu sou o trigo. Esse irmão que está do meu lado provavelmente é o trigo. Eu não vou falar certamente porque dá para saber, né? Só ele que sabe. Vocês não podem saber nem se eu sou ou não sou, então eu sei quem eu sou. Então você precisa saber quem você é. Amém? Então, primeira boa notícia é essa. Segunda coisa que é para nós notarmos nessa parábola. Não existe somente um plantador de sementes. E aonde que você tem que se preocupar? Então, na hora que você estiver entrando numa família, você estiver entrando numa casa, entrando numa cidade, entrando num bairro, que você estiver começando um trabalho novo, um evangelismo, na hora que você entrar numa empresa, saiba que lá vai ter trigo e vai ter o joio. Ele foi semeado por um outro tipo de semeador. Então, não existe só o bom semeador, existe o mau semeador. O que é o mau semeador? Jesus identifica aí como Satanás. Então, quem que coloca esse tipo de pessoa na igreja? E ele tem uma função. A função é causar escândalo. É para que algumas pessoas fiquem escandalizadas mesmo. É para que você seja testado na tua fé. Quantos aqui já encontraram alguém e você pregou o evangelho e a pessoa diz assim, eu não vou na igreja porque eu conheço uma pessoa que ela diz que ela é evangélica e ela faz tudo errado, é caloteiro, pega as coisas, não paga para ninguém, é avarento, é adúltero, é mentiroso, é desorganizado, bate na esposa, bate no marido, não cuida bem da família. Quantos aqui já viram gente dizendo esse tipo de argumento? Então, essa parábola, ela desfaz esse argumento. Ela diz o seguinte,
que Deus, ele semeia e tem muita semente boa, tem muita gente boa, mas também tem aquele que semeia, que é Satanás, que coloca algumas pessoas no nosso meio, coloca algumas pessoas dentro da igreja, dentro do convívio da igreja, para uma função específica, para algumas funções específicas. E a função principal do joio no nosso meio, por isso que Deus não arranca, fala para o teu irmão assim, saiba que o joio tem que ter. Por que tem que ter, irmãos? Porque Jesus falou que tem que ter. E o que ele fala está falado, né? Ele falou, quem sou eu para discordar? Mas dá para ter uma ideia, mais ou menos. E a função deles é para que eles causem escândalo. O que é a palavra escandalon? Escandalon. Ela vem da palavra pedra, ou pedra de tropeço. São pedras de tropeço que ficam no nosso meio para que nós testemos a nossa revelação, para que nós vejamos se nós estamos enxergando, se nós estamos andando na luz. Fala para o teu irmão assim, você anda na luz. Se você anda na luz, quando aparece uma pedra de tropeço, você se desvia dela. Então, muita pedra de tropeço é lançada no nosso meio. Por quem? Pelo diabo. Essa pedra de tropeço, para Deus não serve para nada, porque Deus ele sabe todas as coisas. A pedra de tropeço serve para nós descobrirmos quem somos nós. Então chega aquela pessoa que dá mau testemunho, que é um cristão que está na tua rede. Quem conhece alguém que está na tua rede, está na sua descendência, junto aí com você, nas células que você frequenta, que faz coisa de joio aqui? Levanta a mão. Quem conhece? Ah, não sabe o que eu estou falando? Estou dizendo, pessoa, por exemplo, que mente, que pega coisa emprestada e não devolve, que não gosta de pagar as coisas, não trinca, que fica olhando para a mulher dos outros, ou para o homem dos outros, das outras. É que eu sou italiano, eu esqueço os S's do final. Entende, irmão? Então, assim, essas pessoas, fala para o teu irmão assim, se alegre, porque essas pessoas estão no nosso meio, elas não estão nem aí se elas são joio ou se elas são trigo, elas estão no nosso meio para provocar escândalos. E é importante que os escândalos aconteçam, por incrível que pareça. Pastor, o que é isso? A gente não deve desejar escândalo. Não estou falando para você desejar escândalo, presta atenção, olha para mim aqui. Não é para você desejar escândalo. Não estou falando para você desejar escândalo. Estou dizendo que os escândalos são importantes, eles foram previstos, eles têm sua utilidade. Você sabe qual é o problema, o seu problema que você tem com escândalo? Sabe qual é o problema da tua preocupação? É que você não quer ser mal visto por causa dos escandalizadores. Você não quer ser mal visto, você não quer que a tua igreja seja conhecida como a igreja que teve um cara lá que fez tal coisa. Porque você está tentando preservar a sua autoimagem. E isso é orgulho, isso é vaidade. Deus está falando com alguém aqui? Ou será que está falando só comigo? Ou estou lidando com um monte de gente que é bem humilde, que já tinha resolvido essa questão? Estou falando para mim mesmo, irmãos. Essa orelha aqui é a que está mais perto dessa boca que está vos falando. Primeiro eu ouço, depois você ouve. Se tem uma coisa que apavora qualquer pastor, é descobrir que tem alguma pessoa causando escândalo. Teve um líder, um cara que era líder aqui, um dos líderes da nossa igreja, que ele foi embora, ele deu um golpe na praça, numa certa área aí, num negócio que ele tinha, e ele já tinha ido embora da igreja, e de repente a nossa secretária recebe um telefonema de umas pessoas dizendo assim, olha, nós e mais um grupo de pessoas que foram lesadas por esse homem. E nós vamos... Não, primeiro ele falou assim, pode chamar fulano? Aí a irmã disse, não, não dá para chamar porque ele foi embora, ele não trabalha mais aqui. Não, pode chamar ele. Não, é verdade.
Aí sabe o que o cara falou assim, olha, nós estávamos para ir num grupo de pessoas no meio do culto, e nós íamos nos levantar no meio do culto e falar assim, vocês estão falando isso daí, das coisas boas, mas tem fulano de tal que fez isso, isso, isso e aquilo. Aí a irmã ficou desesperada, falou assim, então, vocês levantem as mãos para o céu, que essa pessoa já saiu daí, porque é exatamente isso que nós íamos fazer aí. Quando eu fiquei sabendo essa história, irmãos, quase eu tive uma síncope, quase que eu tive um ataque cardíaco. Que a perspectiva da igreja que Deus me deu para cuidar, eu sou um pastor responsável juridicamente até por as coisas que acontecem aqui. A perspectiva de passar por uma vergonha dessa me deixou apavorado. Mas essa perspectiva dessa vergonha, ela, biblicamente aqui, lendo isso aqui, ela é infundada. Ela não deve... Não que eu não devo agora me preocupar, andar com desleixo, mas isso é vaidade. Escândalos acontecem. E eles acontecem... Fala para o teu irmão assim, em primeiro lugar, os escândalos acontecem. Segundo lugar, são necessários. Terceiro lugar, eles purificam a igreja. Por que purifica? Porque depois do escândalo, aqueles que fizeram escândalo saem. Ou são limpos e permanecem e resolvem o problema. Se arrependem, para de ser aquilo que eles eram. Eu creio na transformação. Quantos aqui creem na transformação? Quantos aqui já foram transformados por Deus aqui? Os escândalos mostram quem foi aprovado. Os escândalos mostram a diferença entre menino e gente madura. O que o menino faz diante do escândalo? O que o crente infantil faz diante do escândalo? Eu estou desanimado. Porque tem muito crente que faz tudo coisa errada. É menino, criança. Não é assim que se fala com uma pessoa. Olha como que a pessoa fala, como que é estúpida essa pessoa. Então, irmãos, bem-vindo à realidade. Somos seres humanos, ou você é perfeito? Ou você não tem ninguém para falar nada de você? Aliás, hoje algumas pessoas vão se escandalizar com algumas coisas que eu vou falar aqui. Se é que você ainda não se escandalizou. Fala para o teu irmão assim, se você anda escandalizado com gente torta, com gente que faz coisa errada, você precisa amadurecer, você precisa sair desse patamar e parar de olhar para as pessoas e olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. A Ele que você deve olhar. Ele é o nosso exemplo, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Os escândalos desmascaram os escandalizadores, colocam eles à tona, aqueles que estavam em rustidão, aqueles que estavam trabalhando nas sombras, desviando, procurando desviar o trigo verdadeiro, procurando pegar o trigo verdadeiro e levar para o lado deles na infrutibilidade. Eles são desmascarados diante do escândalo. Os escândalos tratam o coração dos escandalizados. Teve uma vez que nós fomos para a Colômbia, nós estávamos lá numa convenção, e alguns irmãos estavam muito escandalizados com essa pessoa que tinha feito essa coisa, e depois promoveu uma rebelião na igreja. Levou uma parte, alguns estão no mundo hoje, coisa triste. E ficaram muito escandalizados. Quando chegaram na Colômbia, na convenção, em Bogotá, com quem eles dão de cara? Com a pessoa. E aí, meu irmão, teve irmão que ficou mal, que começou a passar mal. Você sabe o que era aquilo lá? Era manifestação espiritual maligna. Porque ódio, fala para o teu irmão assim, ódio, ranger de dentes, ressentimento, é tudo, menos coisa do Espírito Santo. E aí Deus teve que fazer o quê? Tratar. Teve que tratar, algumas pessoas caíram em prantos, caíram de joelhos, choraram e falaram, Senhor, que coração que eu tenho? Que coração é esse?
Cuida do meu coração, Senhor, muda o meu coração. Eu não posso adorar, porque a pessoa quando está nesse estado, ela não consegue cantar, ela não consegue ouvir a palavra, ela não consegue ver nada, irmão, ela não consegue ter paz, ela não consegue ter alegria, não consegue ter nada, porque ela está escandalizada. Coisa de criança, coisa de infantil. Você ficou escandalizado, então é sinal que tem coisas na sua vida que precisam ser mudadas, você precisa amadurecer. Os escândalos servem para que os irmãos nos exortem, quando nós estamos promovendo escândalo, e nos tirem dos caminhos que promove escândalos. O escândalo serve para que nós mesmos fujamos de dar lugar ao pecado que causa escândalo. Quantos aqui já se livraram, quantos aqui já se desviaram de pecado com medo de se escandalizar? Quantos aqui, você estava para quase entrar no negócio errado, quando você foi ver, você falou, eita, eu vou ser escândalo. Aí você volta. Então o escândalo é para isso, para nos avisar que você pode ser um próximo escandalizador. E o escândalo foi citado por Jesus, e Jesus disse assim, ai daqueles, pastor, então é bom escândalo, então vamos incentivar as pessoas a fazer escândalo. Não, irmão. Jesus diz assim, importa que haja escândalo, mas ai. Fala para o teu irmão assim, ai. Irmãos, quando um ser humano fala ai, quantos aqui a sua mãe e seu pai falavam ai, ai, ai? Quantos aí? Ai de ser humano é fichinha lidar. É uma chinelada, é uma varadinha, sei lá, é um grito, um susto que você leva, umas palmadinhas. É o ai do ser humano. Agora, um ai de Deus, aqui é Jesus dizendo, ai daquele pela qual vier o escândalo. Então, escândalo, ele é útil, mas não é bom. Se alguém tiver que ser motivo de escândalo, que seja outra pessoa, não você. Fala para o teu irmão assim, se alguém quiser ser escândalo, alguém quer ser escandaloso, que seja, eu não serei motivo de escândalo, motivo de tropeço para ninguém. Amém? Quem está entendendo o que Deus está falando hoje aqui? Então, em primeiro lugar, irmão, existem pessoas boas. Em segundo lugar, não existe só plantadores de sementes boas, existem aqueles que plantam semente más, que são os escandalizadores. Isso que é o diabo que planta também. Aliás, irmãos, uma vez veio uma irmã falar assim para mim, pastor, eu estou muito chateada. Na verdade, a palavra bíblica que tinha que usar, eu estou escandalizada. Estou muito chateada. Quantos aqui já ouviram essa frase? Quando a pessoa manda um inbox para mim e fala, eu estou muito chateada. Aí ele fala, Jesus. Eu estou muito chateada. Por quê? Porque tal pessoa fez isso, fez aquilo outro, e ninguém faz nada, e a pessoa continua fazendo. E quer saber de uma coisa? Eu acho que não devia de ser assim, a igreja não devia de ser assim. Porque eu, pastor, vim de lá do mundo. Lá no mundo, a gente se drogava, a gente fumava maconha, a gente cheirava cocaína, a gente fumava crack. E eu só olhando, né? Tipo assim, bem feito, que mandou não estudar, né? Bom. Aí a pessoa fala assim, que lá a gente faz tudo isso. E nem lá no mundo que a gente fazia tudo isso errado, não tinha essa fofocaiada que tem no meio da igreja. Aí eu olho assim. Eu prefiro que lá não acontecia essas coisas. Eu falei assim, você queria que acontecesse além disso tudo que você falou? Todo mundo drogado, todo mundo cachaçado, todo mundo enganando o marido, a esposa, todo mundo levando a família para a derrota, todo mundo indo para o inferno. Você queria ainda que tivesse fofoca ainda? Eu disse assim, você sabe por que tem, irmãos? Porque é o diabo que semeia essas coisas no meio da igreja. E você sabe por que ele não semeia lá? Porque lá não precisa já, todo mundo já é dele. Não tem trigo lá, só tem joio. Ou tem alguns trigos que precisa vir para cá. Você está entendendo? Você quer procurar o diabo, você não vai achar ele no boteco não, viu? Presta atenção. Você quer procurar o diabo, você não vai achar ele no prostíbulo não.
Você quer reconhecer? É no meio do povo de Deus, porque é lá que ele tem trabalho para fazer. Lá no boteco já todo mundo é dele, lá nos bandidos todo mundo é dele, ele não precisa fazer nada, é só eles continuar no caminho que eles estão, que já são dele. É porque a igreja tem coisa errada, então, irmãos, tem coisa errada, porque tem o diabo que semeia no nosso meio. E você precisa começar agora a aprender a ser maduro para saber que isso é uma realidade, que ninguém chuta cachorro morto. O diabo, ele ataca mesmo, é dentro do povo de Deus. É aqui que está o trabalho, a vontade dele é de tirar você. E o que ele faz para tirar você? É que você cause, e aí vem um obreiro, meio com a mão grande e fala assim, agora eu vou arrancar você. E arranca a pessoa, o joio, e junto com ele pode arrancar aquele que está no comecinho, que ainda não sabe direito, que está fazendo as coisas erradas, que não tem noção ainda da gravidade da atitude. E aí você arranca junto o trigo e o joio. Quem está entendendo o que o Senhor está falando? Que vocês estão muito quietos hoje, vocês estão assim... Hã? Outro detalhe interessante é que os filhos de Deus e os filhos do maligno, em muitos momentos, eles são muito parecidos, mas não são iguais. Pastor, então que a gente não pode identificar, irmãos, tem alguns sinais, mas presta atenção, você não conhece o futuro. Alguém aqui sabe o futuro? Se você conhece o futuro, então você é Deus. Então você está acima de Deus. Então o que você está fazendo o quê? Nós estamos adorando um Deus que está acima de nós. Ele sim sabe o futuro. Ele sabe o que a pessoa vai ser. Ele sabe o que vai dar. Qual a nossa função? Nossa função é caminhar pacientemente. Tem uns camaradas, meu irmão, que eu caminho há muitos anos. Eu caminho pacientemente, eu sei. Eu falo, Senhor, uma hora vai dar fruto. Uma hora vai, a pessoa vai parar de jogar, de ficar com o negócio de Pokémon. A pessoa vai parar, meu. Aliás, os jogos eletrônicos ganharam um inimigo mortal faz 6 meses, mas nesses últimos dias, o inimigo mortal agora vai começar a se manifestar violentamente, irmão. Uma coisa é o joio, tá lá quietinho no caminho dele, fazendo lá a obrinha dele lá adulterando, com joguinho. Agora, a partir do momento que começa a atrapalhar a obra de Deus, começa a tirar um tempo que foi dado por Deus para nós fazermos uma obra que começa a nos tirar do foco, aí comprou briga comigo. Por que comprou briga comigo? Porque comprou briga com o doador do tempo. Então, se você é do tipo da pessoa que gasta horas jogando, presta atenção no que eu estou falando. É bom que você esconda bem de mim, porque a hora que eu ficar sabendo que tem um obreiro aqui, que fica horas com joguinho, eu vou para cima com amor. Com amor que eu ia para cima, hein, Aron? Do Aron e da Andressa, eu vou com o mesmo amor. E o amor, muitas vezes, usa a vara. Por quê? Eu não quero arrancar junto. Eu quero dizer o seguinte, quem é você, meu irmão? Porque eu ando sabendo aí que tem gente, e aliás, eu postei esses dias aí, eu coloquei lá, jogos, e falei todas as malignidades dos jogos. Uma perda de tempo, as pessoas não lêem a Bíblia, não oram, não adoram o Senhor. No culto fica as crianças aqui jogando, ao invés de estar adorando. Aí chega na hora do encontrinho, ninguém recebe o Espírito Santo. Por quê? Porque está tudo frio, por causa que fica o tempo todo com o negócio de joguinho. Isso daí é ignorância, pastor. Ignorância? Presta atenção, irmão, o que você está fazendo com a tua vida, com o seu tempo. O tempo que você recebeu foi Deus que deu para você. Você não pode fazer o que você quiser com o seu tempo. Você tem que prestar conta do seu tempo, o tempo que você recebeu. Aí, de repente, irmãos, eu estou lá, sem saber de nada, de repente eu fico sabendo que algumas pessoas estão procurando bichos no meio da rua com o celular na mão. Aliás, irmãos, o dia que você se sentir idiota, lembre-se disso, tem gente que procura bicho com o celular na mão.
Nunca mais você vai se sentir idiota. Eu ando sabendo que tem alguns irmãos aqui que são da minha equipe de 144 que gastam dinheiro criando estruturas engenhocas para jogar. Presta atenção. Eu vou te pegar, meu filho. Eu vou atrás de você, eu vou arrancar isso da sua vida, meu irmão, em nome de Jesus. Porque eu te amo. Essa semana eu fiquei sabendo de uma mulher reclamou com uma das líderes que o marido não a procura mais. O marido não a procura mais para ter relacionamento sexual. Sabe por quê? Porque ele fica jogando. Seu boiola. Virtual. Tanto esforço para casar. E fica causando aí para os líderes, porque eu quero casar. Parece o tiozinho do café, né? Quero café. Aí na hora que casa, o peão fica lá. Que nem um zumbi. Agora, mas essa agora. Sem falar das... Então presta atenção, irmão. Eu falei isso daí, coloquei no meio aqui, não tem nada a ver com o que eu estou falando. Os filhos de Deus são parecidos com os filhos do maligno, mas não são iguais. Aliás, irmão, você que anda aí jogando, você que anda gastando, esposa de menino que anda jogando, dedura mesmo, fala para tua líder, fala direto para mim, Manda um inbox hoje para mim, o meu marido tá... Os caras estão gelando agora aí, ó. Os caras estão... Porque nós vamos chegar junto. É assim mesmo, você vai deixar a sua família se perder, você vai deixar tudo cair mesmo, cair. É por isso a explicação. Porque muitos aí, que tempos atrás, tinham células enormes, cheios, mas aí ficaram entristecidos porque levaram uns bondes e agora se abrigaram atrás das trincheiras de jogos. Está explicado, irmãos, está explicado, equipe. Porque algumas pessoas pararam de ganhar pessoas, pararam de se apaixonar por vidas, porque estão apaixonadas por outra coisa, e uma coisa absolutamente inútil. Os caras vão colocar isso no YouTube, meu Deus do céu. Eu coloquei esse artigo, irmão, você não sabe a quantidade de inbox que eu comecei a receber. Você é profeta, como é? Falso profeta, que não sei o que lá. Eu falei, eita que eu mexi com coisa que eu não estava sabendo, Teve um mano assim que e as redes sociais, o quê? Quê? Eu não estou falando de jogos educativos, não estou falando de coisas que servem para a pessoa fazer fisioterapia, coisa que é colocado nas escolas para facilitar o raciocínio, para a pessoa fazer uma atividade que vai levar ela a ser melhor matemático, melhor... escrever melhor em português, mas eu estou dizendo jogos que ficam gastando, e muitos deles têm vínculos espirituais terríveis. Esse mesmo, irmãos, há uns anos, Pokémon, sei lá, há uns anos atrás, centenas, milhares de jovens, de crianças no Japão, não sei se foi no Japão, entraram, ficaram, segundo eles dizem, com convulsão. Foram parar num pronto-socorro. Ah, não, é uma luz que bate. Que negócio de luz que bate é essa? Que deixa as pessoas com convulsão? Passaram mal? Foram parar no pronto-socorro. Milhares de crianças passaram no pronto-socorro, irmãos. Que foi através de declarações. Um dia meus filhos eram pequenos, eu tô passando pela minha sala, de repente eu ouço assim, Satã. Eu falei, hã? Aí eu fiquei lá. Era um monte de gente e um cara assim, e todo mundo, Satã. Esse Satã é um personagem, vocês devem saber, né? Eu vou falar, eu vou ensinar isso para vocês. Era o legalzão. Era o herói, era o cara legal. O Satã era o cara bom do desenho. Eu falei, desliga isso daí, meu. Está trazendo para esse nome para dentro da minha casa. Aqui tem que ser pregado o nome de Jesus. Tem que ser falado o nome de Jesus, exaltado o nome de Jesus. Não Satã.
Isso daí é uma ignorância, meu irmão. Presta atenção, pesquisa o que essas coisas são. Estão mapeando dentro da tua casa, estão colocando lá olheiros espirituais dentro da tua casa através desses equipamentos. Presta atenção. Está explicado por que você não gera. Está explicado por causa o motivo da tua esterilidade espiritual. Que você anda perdendo tempo com coisas que não tem nada a ver. E você não está adorando ao Senhor. Você abandonou a fonte de águas vivas. Tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Presta atenção, porque se você continuar nesse passo e Jesus voltar, você vai ser encontrado como joio. São parecidos. Chega aqui na igreja e fala aleluia, mas em casa fica lá. Quarto lugar, o crescimento do joio não está fora do controle do dono da plantação. Fala assim, ufa. Deus está no controle. Está tudo certo. Porque mesmo que pareça que está uma confusão, está tudo bem. Porque o Senhor está no controle. Esse grupo aqui, entendeu o que eu falei? O Senhor está no controle, amém? Fala para o teu irmão assim, não se preocupe. Fique em paz. Fala para o teu irmão aí do lado, você desse lado, diz assim, olha, se você perceber que tem algum joio perto de você, fique em paz, porque vai ter um dia que tudo vai se esclarecer. Então eu não tenho que me preocupar se a pessoa é honesta, senão, irmão, problema de cada um vai ter que responder por si mesmo. Irmão, eu não me importo se você confia em mim ou não. Isso é um problema seu. O importante é eu saber quem eu sou. E não importa se as pessoas acreditam em você, ou falam mal de você, ou falam bem de você. O importante é você ter convicção de quem você é. Se você é joio, se você é trigo. Mas saiba de uma coisa, o dono da plantação está vendo tudo. Deus está vendo, viu? Viu, irmão, que gasta tempo com jogo? Eu gostaria que hoje, irmãos, você fizesse você que tem esse vício aí, miserável, que é um vício tão terrível como qualquer outro, viu? Que você hoje fizesse um voto diante do Senhor, de parar com isso. Que isso está te levando à ruína. Não só espiritual, mas muitas vezes material. Você muitas vezes não prospera, porque você está gastando o seu tempo com aquilo que não é pão. Gastando a tua vida, gastando o teu recurso, porque tempo é recurso. Quinto lugar, o joio e o trigo não ficarão para sempre juntos. E aqui eu quero encerrar, irmãos. E evitar um raciocínio errado de alguns. Pastor, então quer dizer que você está ensinando. O senhor está dizendo que então a gente tem que ficar desencanado, se a gente vê o cara fazendo coisa errada, eu devo deixar. Não, irmão, não é assim. Como é que chama uma pessoa que vê outra pessoa roubando e não fala nada e fica olhando, fica lá perto da pessoa? Como que ela chama? Cúmplice. É um crime. Então, se você é do tipo da pessoa que anda vendo coisas erradas e fica fingindo que não está vendo nada, presta atenção, uma hora você entra no rolo. Principalmente em duas questões. Trabalho, lá na tua firma você sabe que aquele teu colega anda levando ferramenta para casa. Lá na tua firma você sabe que tem uma pessoa que fez um esquema para ganhar dinheiro em cima da firma que ele está trabalhando. E de uma forma errada, criminosa. Faz assim. Você não quer denunciar, você não quer ser dedo duro? Faz assim. Sai fora de perto daquela pessoa, não trabalha junto com ela. Pastor, então eu peço minha conta? Então, você tem que tomar uma decisão. Porque se você ficar junto com a pessoa, vendo a pessoa fazer coisa errada, você é cúmplice e na hora que der o rolo, você vai se lascar junto. Então essa palavra aqui do joio e do trigo, né? Falar, tem o joio, é importante que haja, então vamos deixar o joio lá rolar. Deixa eles deitar e rolar. Não, não é isso não. 1 Coríntios 5, de 11 a 13, diz o seguinte. Olha só o que o apóstolo Paulo
Porque nós somos uma igreja de pastores, irmãos. Aqui nós cuidamos uns dos outros. E eventualmente vai ter gente pisando na bola, fazendo coisa errada e sendo lobo mesmo. Eu já pus gente aqui para correr. Mano que estava com interesse maligno aqui no nosso meio. Mas agora eu vos escrevi, está lá o texto que eu mandei para vocês, pessoal da mídia, 1 Coríntios 5, de 11 a 13. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, está vendo, irmão? Fala para o teu irmão assim, pessoas do mundo, tranquilo. Tá? Então você não vai deixar de conversar, de frequentar, de ir na casa de pessoas que não são cristãs. A pessoa ela é satanista, espírita. O problema é o que seja lá, budista. Você não vai, porque isso é preconceito contra a religião. Isso é maligno. Você tem que estar junto com as pessoas para conhecer o evangelho. Agora, aqui está falando de gente que fala que é cristão, que diz que é cristão. Não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente é fofoqueiro, beberrão ou roubador. Com o tal, nem ainda comais. Pessoa que é irmão, que diz que é irmão, mas é rebelde, é adúltero, é tranqueira, avarento, pessoa desse tipo, você não deve nem ter comunhão, porque são pessoas que vão contaminar a tua mente, porque eles falam coisas, e ficam falando, nada a ver, e você vai caindo na conversa, e palavras contaminam. Continuando, versículo 12. Porque o que tenho eu em julgar também os que estão de fora, não julgai vós os que estão de dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós esse iníquo. Está dizendo para tirar mesmo. Aí no caso, irmão, quando a pessoa estiver causando muito. Enquanto ela está na dela lá, de boa, não está causando nenhum problema, não está tirando ninguém do caminho, não está convencendo ninguém de nada. A pessoa quer ser ladrão, ela não chamando ninguém para ser comparsa. A pessoa quer ser o que for, não causando problema. Tudo bem, fica lá. Agora, começou a desviar a gente, começou a tirar a gente, começou a fazer como chama? Um motim, sei lá, um grupinho de fazedores daquilo lá, aí já comprou briga com a liderança, comigo, com você. Então, você que tem que se reunido aí, não para orar, não para adorar o Senhor, você tem que se reunido com pessoas para ficar madrugada toda jogando. Hoje eu encanei com isso aí, né? Presta atenção. Seja lá quem for, viu? Se for da minha equipe, vai levar pior ainda. Então aqui está dizendo o seguinte, que vai haver punição no dia final. Mas isso não quer dizer que a gente vai tratar a vida de uma forma relaxada. Mas, de qualquer forma, saiba que no final de todas as coisas, tudo vai ser resolvido. E nisso eu descanso. Cansei de pessoas chegarem para mim e falarem, pastor, como você deixa esse tipo de pessoa? Tinha um camarada que as pessoas chegavam em mim e falavam assim, pastor, eu vi o fulano, um cara que era da minha equipe, eu vi o fulano saindo de uma biqueira. Eu chegava para o povo e falava assim, ô mano, viram você saindo da biqueira. Não, eu estava evangelizando. E aí, meu irmão? A pessoa fala que está evangelizando, pode ser, podia ser mesmo. Aliás, muitos de nós aqui evangelizamos em tudo quanto é lugar. Até o dia que a própria pessoa não suportou ficar no nosso meio. Presta atenção. A própria pessoa, diante da água. Hoje mesmo, talvez alguns não queiram ficar depois dessa palavra. Se você ficou revoltadinho por causa que eu falei de jogo, então aí é o seu Deus aí. Você achou o seu Deus aí. Esse é o seu Deus. É a mesma coisa quando eu falo de corte, né? Alguns ficam revoltadinhos, então, seu Deus é a imoralidade. Ou quando a gente fala de finanças, então, seu Deus é mamon. Então, a palavra, a água, ela vai trazendo à tona aquilo que é legítimo e aquilo que é falso.
aquilo que está em nós. É para isso que serve a pregação. Você acha que eu estou de alegre aqui? Estou falando um monte de coisa, passei a semana toda meditando nessa palavra, falando com o Senhor, Senhor, é uma parábola tão simples. Tem o joio, tem o trigo, o joio é o fingido, o trigo é o legítimo, o Senhor vai vir, vai decidir, o que eu vou falar? Essa palavra é para você identificar. Eu quero que todos aqueles que são trigo e querem tirar as características de joio. Pastor, quais são as características de joio? Lê a Bíblia que você vai ver lá. Os frutos da carne, o fruto do Espírito. Lê Deuteronômio 28 que fala os abençoados e aqueles que não são abençoados. Aí você vai ver quem é joio e quem é trigo. Se você está agindo, muitas vezes você não é joio. Você está agindo como joio. Então, a Bíblia, a palavra de Deus, ela te dá a oportunidade de arrancar as coisas de joio da tua vida. Aliás, joio também pode ser comparado com mentiras que são lançadas dentro da nossa mente, que vem junto, tem a palavra de Deus, que é a verdade, o caminho, né, a vida, Jesus. A Bíblia é a verdade, e aí junto com as verdades bíblicas, são lançadas algumas mentiras juntas. Como é que você descobre o que é verdadeiro e o que é falso? Não, irmão, você não precisa descobrir o que é falso, você precisa descobrir o que é verdadeiro. E diante do verdadeiro, tudo que é falso é manifesto. Quem quer saber uma nota de dólar? Quem conhece dólar bem aqui? Levanta a mão. Quem conhece nada? Como você conhece dólar? Oh, a não ser que você trabalhe em casa de câmbio. Nós somos brasileiros, de conhece real, mal é mais de conhece real, né? Agora, você quer conhecer uma nota falsa de dólar? Pega uma verdadeira e compara com a falsa. Você vai ver na hora, assim, vai colocar uma do lado da outra, você vai ver. Então, conheça a verdade, e a verdade nos libertará. Amém? Quantos aqui que são trigo, que gostariam de confirmar a sua posição como trigo, vem aqui que eu vou orar por você. E quantos aqui que pensavam que era joio, e querem também hoje dizer assim, Senhor, que bom que eu fiquei sabendo que eu sou trigo. Uma das características do trigo é que o trigo, ele tem substância. O trigo tem substância. O trigo tem. Hoje nós vamos tomar nossa ceia. Nós vamos usar como Jesus nos ensinou, usar dois símbolos que são alimento: o vinho e o pão. O pão representa o corpo de Cristo. Ele realmente é pão. Ele realmente é grão, integral, tem tudo, e ele alimenta. E o vinho significa espírito, alegria, pacto, acordo, unção. Se você é realmente trigo, então você é aquele que gera fruto. A tua vida sustenta pessoas. Sustenta com a tua palavra. Sustenta com o teu olhar, com o teu abraço, com a tua ajuda. Uma das características de alguém que é trigo é alguém que leva alimento para aquele que é necessitado comer. Jamais você vai ver um trigo se negando a ofertar, por exemplo, a dizimar. Jamais você vai ver alguém que é trigo falando assim, tá bom. Não. Jamais você vai ver um trigo se negando de fazer uma visita. Jamais você vai ver um trigo ficando muito tempo no engano, no erro e permanecendo até indefinidamente. Aquele que é trigo mesmo, tem uma hora que ele é levado para o celeiro e é colocado lá, no lugar dele. Porque ele é trigo. Quero que você abaixe sua fronte. E faça uma análise da tua vida.
O que você tem feito? Como que você tem agido? Quais têm sido os seus valores? E eu quero também que nessa tarde nós peçamos perdão a Deus por todas as vezes que nós sugerimos para o mestre de arrancar aquele que nós nem sabíamos se era trigo ou se era joio. Que quando nós nos propusermos de arrancar o joio, nós nos colocamos na posição de juízes. É daí que vem a afirmação de Jesus para que nós não julguemos, para que nós não fôssemos julgados. Então, se você tem julgado aí o povo de Deus, se você for no YouTube, você vai ver lá milhares de pessoas gastando tempo para falar mal da igreja. Aí você fala assim, mas eles são ímpios. Não, irmão, muitos pastores mesmo, vão nas redes sociais, na televisão, para falar mal de outras pessoas que estão fazendo a obra de Deus. Se desliga disso aí. Toda vez que você vê alguém, por mais que você concorde com essa pessoa, nunca permita que alguém fale mal de alguém que adora Jesus, por mais errado. Nunca permite que a pessoa faça isso na tua frente. Deixa a pessoa no vácuo, sai andando, desliga, tira do canal, tira do... mas o tal pastor, tal bispo, tal igreja está fazendo isso e aquilo. Deixa, irmão. Vai ter um dia que o dono de todas as coisas virá. E aí tudo vai se resolver. Anda, caminha em paz. Você está cuidando de discípulos. Você tem certeza que algumas pessoas lá são joio? Como que você pode ter essa certeza? Olha para você e vê se você não é. E seja trigo, alimente. Porque aqueles que necessitarem vão comer de você. Feche seus olhos agora. Analise-se a si mesmo. Examine-se a si mesmo. Nós vamos tomar a ceia. E o Senhor Jesus, na noite que foi traído, Ele tomou o pão. No meio lá, entre os 12, tinha um que não era trigo, que era Judas, aquele que o traiu. Aliás, Judas, essa era a função dele, ser pedra de tropeço. Pastor, eu preciso identificar o Judas. Não, você precisa identificar o Judas que está dentro de você. Você precisa identificar as horas que você trai a Jesus, quando você sente vergonha dele. E quando você perde o seu precioso tempo com coisas que não edificam. Ele pegou o pão e serviu o vinho e serviu o pão. Abençoou, como eu vou fazer agora. Senhor, nós separamos agora esse vinho e esse pão. Eles a partir de agora representarão o teu corpo e o teu sangue. Que ao comer esse pão, Senhor, nós possamos fazer um ato profético de que nós somos trigo. E da mesma forma que nós estamos nos alimentando do trigo do Senhor, as nações possam se alimentar de nós. Porque nós agora representamos também o Senhor Jesus, que é trigo, que é pão. Em nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém.